Hoje vamos estudar mais um pouquinho do livro de Jó, a palestra de número 10, a última defesa de Jó. O textuário diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó 31:4. A nossa verdade prática nos fala, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre-se quanto Deus trabalhou nele. Importantíssimo. Muito importante você olhar o teu passado, E ver o que o Deus que já Deus fez. já fez, quanto ele mudou na sua vida. Amém. A nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no capítulo 29, 1 a 5, no capítulo 30, 1 a 5 e no capítulo 31, 1 a 5. Gostaria muito que vocês lessem, né? A nossa introdução nos fala assim: nesta lição, vemos ver Jó fazendo uma retrospectiva do seu passado, quando Deus o abençoava, quando tinha família e bens, quando tinha saúde. Ele vai olhar para o seu passado. É o que nós devíamos fazer também, de vez em quando. Vamos ver Jó falando de sua prosperidade em oposição à sua situação atual, de julgamento, de escárnio, de vergonha. Jó foi julgado por todos os seus amigos, serviu de escárnio e de vergonha. Porém, Jó não aceita esta situação. Vai se apresentar perante Deus, vai fazer a defesa da sua causa. Quando você estiver numa situação difícil, vá perante Deus, perante o Senhor. É onde nós deveríamos ir sempre que tivermos situações difíceis. Aos pés do Senhor é onde devemos ir. Amém? No primeiro tópico, Jó relembra seu passado de glória. No primeiro item, prosperidade material e espiritual. Jó vai se lembrar do seu passado. Às vezes, quando a luta é muito grande e longa, nós também agimos assim. Já passamos por lutas, hein, Milavinha? Sim. E aí, sempre, na hora da luta, a gente pensa, quanto Deus fez por nós, Ele vai resolver esse problema. Deus já fez tanto por nós, ele vai fazer de novo. Amém. Primeiramente, se lembra de sua comunhão com Deus. Jó tinha muita comunhão com o Altíssimo. Eram as lembranças de um tempo passado, um tempo que já não existia mais. Jó 29, 2 a 4. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Que Jó estava dizendo é que Deus iluminava seu caminho. E é isso que nos fala o Salmo 119, verso 105. O Salmo 119, verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, a Bíblia, que ilumina os nossos caminhos. É por aí que nós temos que É por andar. isso que é importante ler a palavra de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola. É o nosso norte. É o nosso norte, é o que nos faz caminhar reto. E ilumina nossos passos. Jó tinha a orientação de Deus em suas dificuldades. Agora parecia a ele que Deus o abandonara. Porém, Deus nunca nos abandona. Miravinha, Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonará. Sempre esteve presente. Mesmo nas horas difíceis. Mesmo nas piores horas. Jó tinha a presença de Deus em sua vida e era muito abençoado por Deus. Jó havia sido muito abençoado por Deus. Tinha bens, tinha filhos, tinha famílias, tinha saúde e agora estava tudo mudado. Era bem visto na sociedade. Exatamente. Reconhecimento social é o item 2. Jó se lembra da sua antiga situação, a sua condição social. Jó 29, 2. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele queria ser. Alguns meses haviam passado, porque Jó sofreu mais ou menos um ano e pouco, né? Jó exercia várias funções sociais, era uma espécie de juiz, devia ser juiz com certeza. Os jovens e os velhos o procuravam para ter orientação.
Jó 29, 7, 8. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Esse era um costume que tinha onde eu nasci, lá em Portugal. Quando uma pessoa muito importante vinha, os velhos se levantavam em sinal de respeito. Os jovens se escondiam, mas os velhos se levantavam. Na minha época, na escola, quando nós estávamos em sala de aula, a professora chegava, a gente se levantava. O diretor chegava, a gente se levantava. Uma visita chegava, a gente ficava de pé, em reverência. Reverência à pessoa. E agora? Isso acabou. Acabou. Não Agora, tem mais respeito por ninguém. diretor entra, não importa. Não importa quem seja. Não importância Não nenhuma. dá. Jó exercia um trabalho de assistência social. Ele ajudava o necessitado. Jó 29, 12 e 13. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que iam perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Ele tomava conta do órfão e da Cuidava dos órfãos, viúva. da viúva, socorria as pessoas necessitadas. Puxa vida. Essa é a nossa função aqui na Terra. Ele aconselhava e agia com justiça. Jó também protegia os pobres e também punia os opressores dos pobres. Sim. Jó 29, 16 e 17. Dos necessitados era pai, e as causas de quem eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Mesmo que ele não conhecesse, ele fazia pesquisava, com ele ia diligência. ver. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Ele não deixava o perverso prevalecer. A justiça para Jó era como se fosse uma vestimenta. Seria tão bom que os nossos juízes vestissem a toga da justiça. Respeitasse a vestimenta dele. Exatamente. Dava apoio social aos menos favorecidos e era como os olhos do cego. Jó 29, 14 e 15. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para o coxo. Era um cara especial, hein? Muito. Muito especial. Muito especial. Jó também não se esquecia do estrangeiro. Ele se preocupava com os viajantes. Sim, porque aquela época é diferente de agora. Agora nós pegamos a Castelo Branco e tem lá um posto que chama como? Graal. Graal. Tem vários postos. A gente chega ali e tem de tudo. Mas não tinha. O Jó tinha que assim. hospedar, Jó tinha que alimentar, tinha que cuidar os viajantes e ele fazia isso. Jó 31, 32. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viajante, ao viandante. Já pensou? Quantas pessoas hospedaram anjos sem saber? Houve uma época que a gente hospedava muita gente na nossa casa. Mesmo, quando a gente congregou na Igreja Batista, praticamente todo fim de semana tinha um missionário, tinha um pastor de fora, sempre hospedava na nossa casa. Aqui na nossa igreja não hospedamos ninguém ainda. E a única pessoa que a gente prometeu que ia hospedar, a gente esqueceu e fomos viajar e passou a oportunidade. Jó podia esperar que, agindo como ele agia, teria uma velhice em paz ao lado de sua esposa e seus filhos. Jó 29, 18, e dizia: No meu ninho espiarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. Agora estava sem saúde, minha novinha, sem honra e sem paz com Deus. Desanimado. Olha, desanimado. No item 3, uma ponderação importante. Não temos dúvida de que Jó era um modelo de justiça social. Isso é o que nos mostra a Escritura, é o que está escrito lá. Porém, não vamos rotular essa atitude como nos nossos tempos. Jó não era partidário de nenhum partido socialista. O que chamamos hoje de socialismo não tem nada a ver com Jó. A nossa chamada justiça social não tem nada a ver com a palavra de Deus. É simplesmente um jogo de interesses. Jó não tinha interesse nenhum. Fazia por fazer, pelo ser humano, pela pessoa. Exatamente. Hoje os socialistas fazem por outros motivos.
Ir além do que está escrito é forçar uma situação, é tentar sobrepor o pensamento político à Bíblia. Jó era um homem reto, íntegro e íntegro. temente a Deus. Não era um se político. Desviava do mal. Mal, e não fazia política. No tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. No primeiro item, desespero por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Depois de lembrar com tristeza a sua condição, comparada com a sua nova situação, né? Jó lamenta ao ponto que havia chegado. Nem seus amigos o consolavam. Veja o que fizeram os amigos dele. Não o consolaram, acusaram-no. No Oriente, os mais velhos eram valorizados. Até hoje, ainda tem países que valorizam os velhos. Ao contrário, Miralvinha, da nossa cultura moderna, onde o idoso é o quê? Um velho. É um velho. Que não sabe nada, que Não não sabe sabe o que está nada. falando. Exatamente, é só um velho. E às vezes você dá um conselho para um neto, uma coisa assim, e eles não nos ouvem. Ainda Por quê? fala assim, vó, nada a ver. Exatamente. E nós temos experiências para passar. O que o jovem não sabe é que se ele não morrer precocemente, o que vai acontecer com ele? Vai ficar velho. Vai ficar velho igual nós. Da mesma maneira, Igual e nós, ser não. desprezado do mesmo jeito. Deixa eu corrigir aqui. Igual nós, não. Igual os velhos, porque igual os idosos, porque nós Somos novos, somos jovens. novos, somos jovens. Ah, meu Deus. Provérbios 20, 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. Cabelo branco, o nosso cabelo branco quer dizer que nós temos sabedoria. Eu nem tenho Nem cabelo sempre. branco. Ela nem tem cabelo branco, né? Nesta nova situação de Jó, todos, jovens e velhos, se riam da sua situação. Nossa, que coisa. Jó 30, versículo 1. Agora, porém, se riam de mim e dos menos, os de menos idade do que. Vou começar de novo. Isso. Agora, porém, se riam de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Aquelas pessoas, aquela escória, os filhos dos homens da escória, riam de Jó. Pois é. De homem rico e respeitado, Jó passou a se sentir a escória da sociedade. Veja bem, esses meninos, esses jovens que estão agora desdenhando de Jó, eram filhos de pessoas que eram, acho que, pedinte, né, Tela? A escória da sociedade. Pessoas que não tinham nada. Jó fala que não dava nem para colocar com os cães do rebanho. Pois é. Então, Jó está no fundo do poço. Jó chegou no fundo do poço. No item 2, abatimento físico e emocional. Jó está se sentindo abandonado por todos. Abandonado pelos amigos, abandonado por Deus, e isso lhe produz uma intensa tristeza. Essa situação produz um intenso sofrimento, não só físico, mas principalmente emocional. Jó via suas vestes com a marca do sofrimento, porque as feridas haviam deixado marcas em suas vestes. Jó 30, 18. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Jó imagina que Deus está por trás desse sofrimento. Mesmo depois de clamar a Deus, Deus o ignora. Jó 30, 19. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Olha o que ele imagina, que Deus jogou ele na lama. Ele não sabe da situação que ele está passando. Às vezes, nós não sabemos o que Deus tem para nós. E muitas vezes a gente se sente assim, Té. Mas ele não falou de Deus, ele não blasfemou de Não. Deus. Jó se sente caçado como um animal selvagem, está atemorizado como por um furacão. Jó 30, 21 e 22. Tornaste cruel contra mim, com a força da tua mão resististes violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derrete-se-me o ser. Nossa. Jó está triste mesmo, está muito triste. Deus teria abandonado Jó, Miralvinha? Não. Esse é o terceiro item. Pois é, mas ele achava que sim, por Ele causa achava de que tanto sim. sofrimento, de tanta coisa. E ele clamava a Deus e não tinha resposta.
Exatamente. Mas Deus nunca nos abandona. Não abandona. O sofrimento emocional de Jó o faz pensar que Deus o abandonou. E isto é agravado pelo fato de ter sido abandonado pelos homens. Não só por Deus, mas pelos Pelos homens homens também. também. Jó 30, 20. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. E acha que Deus o abandonou, que nem olha para ele. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Jó percebe que seu clamor foi ignorado. Ele havia ajudado tantas pessoas, agora não havia quem o consolasse. O seu clamor de nada valia. Ao invés de ser ajudado, Jó era repelido por todos. Era tratado como se fosse a escória da sociedade. Eles deviam pensar, para esse homem chegar nessa situação, olha o que ele deve ter feito. Que é isso que os amigos dele diziam. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados de todos e Deus parece não nos responder? Pois é. Nesta hora precisamos fazer o quê, Miralvinha? Entregar tudo ao Senhor. Entregar Porque tudo ao aquilo que Senhor. eu não posso fazer, Deus pode. eu tenho que entregar aos pés da cruz. Amém. Porque só Ele pode. Amém. O tópico 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual. Jó continua sua preleção. A sua situação ainda não está resolvida. O futuro ainda é incerto. Haverá alguma resposta? Jó precisa se defender. Os seus amigos se calaram. Jó fala sobre o seu comportamento sexual e sua ética sexual, dizendo que sempre se comportou corretamente. Pode parecer bobagem para os nossos dias, mas essa ética ela é muito importante. Jó mostra que não executou nenhum desvio sexual, mesmo só com seus olhos. E as pessoas não acham que com os olhos elas pecam. Exatamente. Mas elas pecam. Exatamente. Se você olhou e desejou, já pecou. Já pecou. É o que diz a palavra de Deus. Exatamente. Assim, Jó evitaria a luxúria. Jesus também nos ensinou a nos cuidarmos até com o que olhamos. Devemos vigiar. Mateus 5, 27 a 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Exatamente. Se você desejou aquela mulher, já cometeu. Pode pedir perdão. Pede perdão porque já errou. Já errou, exatamente. No item 2, Jó em defesa de sua ética social. Jó também defende a sua ética social. Ele havia marcado sua vida pela sua justiça social. Isso só foi possível porque ele sempre se conduziu pelos princípios da ética social. Jó sempre tratou do órfão e da viúva, sempre os tratou com humanidade, sempre tratou bem os seus escravos, os seus servos, mesmo ele sendo o senhor deles, sendo o senhor dos seus escravos e seus servos. Jó sempre os tratou bem e ouviu as suas queixas. Jó 31, 13 a 15. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Tem gente que acha que é superior. Que é superior. Mas não foi feito do mesmo jeito? Então, não foi Deus que fez os dois? Somos filhos do mesmo Deus, Exatamente. Formados da mesma maneira. Como pode? Somos iguais. Todos nascemos nus e vamos para o cemitério sem nada. Só com uma casca para proteger o corpo. Do pó saímos, para o pó voltaremos. Não somos superiores a ninguém. Se alguém se acha superior, olhe para Deus. Jó sempre cuidou dos desvalidos da sociedade. E é isso que nos fala Tiago, irmão do Senhor, que nós devemos fazer. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
É isso que é a verdadeira religião, é isso que é o verdadeiro cristão. Cuidar de órfãos, viúvas, necessitados e E andar em guardar-se da integridade. corrupção do mundo, andar com integridade. É isso que que Tiago está nos dizendo. No item 3, Jó busca a resposta de Deus. Nesse ponto, Jó se dirige diretamente a Deus, com uma forma exclamativa. Jó 31, 35. Ah, quem dera. Não. Ah, quem me dera que me ouvisse. Ele queria Alguém que alguém ouvisse. que ouvisse ele. Eis que o meu desejo é o que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Ele queria que Deus ouvisse, que o adversário dele escrevesse no livro. Deus ouviu a mim. Jó havia falado sobre o seu passado, sobre a sua ética social e sexual. Agora Jó faz uma análise da situação atual. Porém, seu olhar está no futuro. Jó quer se apresentar diante de Deus. Ele tem certeza absoluta da sua inocência. A sua confiança é muito grande. Iria como um príncipe ao tribunal. Jó confia que vai ser inocentado quando ele conseguir falar com Deus. Ele tem a certeza. Amém. Jó 31, 37. O número dos meus passos lhe mostraria. Como príncipe me chegaria a ele. Ele não iria a Deus como um necessitado. Jó está dizendo, eu sou íntegro Exatamente. e reto, e posso estar agora diante de Deus. Exatamente. De que forma nós podemos nos apresentar perante Deus, Mirovinha? Como podemos justificar nossos atos? Somente pela graça infinita de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso intercessor. Só através dele. Só através dele. Romanos 8, 31 a 33. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem pode intentar uma acusação contra um escolhido de Deus? Ninguém, porque é Deus que nos justifica, através de seu Filho Jesus Cristo. Conclusão. Nessa palestra, vimos como Jó se defende através de sua vida. Jó falou de seu passado íntegro, falou de como havia tratado o próximo, mostrou que não havia agido de forma injusta com ninguém, não havia cometido pecado que o desonrasse moralmente. Não havia sido leviano, né? Exatamente. Com pecado todos nós praticamos. Ele não está dizendo que ele não fez pecado, mas que não fez nenhum pecado que desonrasse a ele moralmente. Muito bem. Sua integridade estava intacta. Jó pode se apresentar perante Deus, receber o veredito de Deus, de que é um homem injustiçado e inocente. É isso que nós temos que chegar perante Deus, dizer, Pai, olha para mim, Pai. Olha para mim. Amém? Tomara que a gente sempre possa dizer, Pai, olha para a minha vida. Exatamente. Olha para mim, vê em mim se há alguma coisa errada. Amém. Né? É isso mesmo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos preparar mais essa palestra, Pai. Abençoa, Senhor, que ela possa fazer o efeito pelo qual o Senhor nos mandou gravar. Abençoa que as pessoas que ouvirão, possam entender qual é o que estamos falando hoje sobre Jó. Senhor, eu te louvo por mais essa oportunidade. Eu te louvo porque tu tem dado entendimento na tua palavra, não só para nós, mas para passarmos para outras pessoas também. E eu te agradeço e que tu possa abençoar aquele que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém.